Eu morava perto de um cemitério, onde os pais da região, para deixar as crianças com medo, diziam ser assombrado, com tudo o que há de pior. E ninguém duvidava, pois em muitas noites era possível ver vozes vindo de lá. Porém, o lugar era ponto de grupos de seitas da região, e as vozes muitas vezes eram deles. Outro grande caso por ali foi o abandono de bebês, onde já havia sido encontrado 2. Eu tinha um amigo chamado Jonas. Nós dois morávamos ao lado do cemitério, e a mãe de Jonas fazia caminhada todos os dias ao redor. Eu estava na casa de Jonas quando sua mãe apareceu pedindo companhia para nós, para caminhar, pois suas amigas não iam. Eu corri para casa e pedi autorização para os meus pais, que autorizaram, e fomos caminhar nós 3 ao redor do cemitério. Isso já era final de tarde e logo ia começar a escurecer. Quando chegamos do outro lado do cemitério, a mãe de Jonas nos pede para esperar em uma padaria que ficava em frente, enquanto ela ia dar algumas voltas correndo, e nós fomos. Ela começou a demorar demais, e o sol começou a se pôr. Jonas deu a ideia de voltarmos para casa, mas cortando o caminho pulando o muro do cemitério. Nós pulamos o muro e começamos a caminhar em linha reta, quando escutamos um choro de bebê. Ficamos assustados, mas pensamos que poderiam ser mais um caso de bebê abandonado, e nós fomos em direção ao choro. Após uma boa caminhada, já estávamos perdidos, quando achamos a ala das crianças, onde elas eram enterradas. O lugar já estava totalmente escuro, e o choro ficou cada vez mais forte. Quando ligamos nossas lanternas e miramos para o corredor, onde vinha o choro, havia um grupo de pessoas em pé. Todos nos olharam, e um deles grita e vem em nossa direção correndo. Meu amigo Jonas desmaia, e eu corro deixando-o para trás. Mesmo perdido, eu consigo sair do cemitério e chegar em casa onde estavam todos preocupados. Meus pais e os pais de Jonas. Eu conto tudo a eles, que chamam a polícia, que procuram por Jonas no cemitério. E após 40 minutos, ele é encontrado deitado, no meio de um pentagrama desenhado no chão, com velas ao redor. A polícia deduz que provavelmente o grupo era de alguma seita e que aproveitaram que ele desmaiou para usá-lo e fugiram quando eles chegaram. Jonas estava bem e depois do ocorrido eu o vi poucas vezes, principalmente porque meus pais se mudaram com medo das pessoas virem atrás de mim. Ainda estávamos na mesma cidade, mas do outro lado, em outro bairro bem afastado daquele cemitério. Fala pessoal, beleza? Essa é aquela pequena pausa que nós fazemos no vídeo para pedir uma ajuda para vocês. Se vocês estiverem gostando dos vídeos do canal, deixe aquele comentário, dá aquela curtida no vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ativem o sininho, pois isso ajuda muito nesse projeto. Muito obrigado e vamos continuar aos vídeos. Isso se passou há 12 anos atrás. Atualmente eu tenho 36. Minha namorada da época e eu decidimos visitar um famoso cemitério abandonado de Los Angeles. Na época, as pessoas relatavam que o lugar era muito pesado e mal assombrado. Então, decidimos levar uma câmera e um gravador para poder capturar o máximo de assombração possível. Ao chegar no lugar, estacionamos o carro perto de uma floresta. O lugar não pode ser visitado à noite, pois corre o risco de ser preso por invasão, mas de dia sim. Da floresta até o cemitério era uma caminhada de 700 metros, e quando chegamos a 100 metros do cemitério, tudo ficou em silêncio. Um silêncio ensurdecedor e que incomodava muito. Ao entrar no cemitério, tudo ficou mais gelado, como se a temperatura tivesse caído em torno de 15 graus. O dia já estava frio e tinha ficado mais ainda, acidentado, com muitas nuvens no céu, bem escuro. O cemitério era muito velho. Ele foi fechado em torno de 1900. O lugar estava todo coberto por musgo e muitas sepulturas foram alvos de vandalismo, com pichações e algumas árvores nascendo por cima de lápides. Mas mesmo assim, era incrível e muito conservado. Havia uma lápide de criança, onde os visitantes sempre deixavam brinquedos por cima. Após uma boa caminhada, fotografando e gravando áudio, o clima ficou pesado.
Nos sentíamos observados o tempo todo, e uma pequena depressão nos abateu, uma sensação horrível, um mal. Não conseguíamos conversar mais entre nós, até sairmos de lá. Ao chegar em casa, resolvemos verificar as fotos e o áudio. No áudio, era possível ouvir sussurros em momentos de silêncio, e os sussurros falavam bem baixo: saia de perto, saia daqui. Perto da sepultura da criança, alguém cantarolava bem baixo e leve. E tudo isso não ouvimos no lugar. Muitas fotos tinham manchas brancas e pretas, como se algo se movimentava no momento em que era tirada, e uma delas nos chamou mais a atenção. Havia um túmulo onde uma árvore nasceu por cima, e no pé da árvore, uma sombra sentada que parecia uma pessoa nos olhando. E nós estávamos sozinhos naquele lugar. Na época, eu fiquei doente após essa visita. Muita dor de cabeça e dores no corpo recorrente, como se fosse um peso em cima de mim. E minha namorada teve uma leve depressão. Nós ficamos bem depois de um tempo, e eu nunca mais voltei para aquele lugar. Dizem que o clima hoje em dia está muito mais pesado, ainda após um ataque de vândalos que quebraram quase tudo. As pessoas acreditam que os vândalos soltaram o pior dos túmulos. Meus pais compraram uma propriedade antiga, um patrimônio tombado, com um antigo cemitério aos fundos no quintal. O lugar era realmente muito bonito e histórico, mas o cemitério me dava calafrios. Às vezes à noite, víamos pessoas andando por lá, e muitos turistas, de manhã, se achavam no direito de entrar para filmar, o que era horrível. Certa noite, minha mãe e eu voltamos de carro para casa, e eu tinha torcido meu pé e precisava de ajuda para andar. Ela guardou o carro na garagem e a fechou. A garagem ficava colada na casa e era fechada com um telhado e portão automático, que instalamos após a reforma. Ela me ajudou a descer do carro e entramos em casa e eu fui dormir. Por volta das 10 horas, minha mãe ainda estava acordada e a janela de trás era voltada para o cemitério. Pela janela, ela viu uma sombra preta, que parecia um homem que não conseguia identificar devido à escuridão, e caminhava em direção à nossa casa. Por sorte, ela tinha trancado todas as portas e se sentia segura, mas correu para a porta da frente para tentar ouvir algo, e atrás da porta, ela ouviu algo arranhar a madeira, de ponta a ponta, até que ouviu uma batida em seguida. Ela estava travada e começou a ouvir passos para a garagem, e lembrou que a única porta que tinha esquecido de trancar era a que dava acesso à garagem, pois tinha me ajudado a entrar em casa. Ela correu para lá, com medo dele conseguir abrir a porta da garagem e entrar pela outra. Ao chegar, ela tranca com tudo, mas fica com medo de voltar para o quarto e ser vista pelas janelas. Se sentou ao lado da porta e tentava ligar para o meu pai, que estava trabalhando, mas sem sucesso. Então ligou para a polícia, que demorou em torno de 15 minutos para chegar, o que parecia uma eternidade. Quando eles chegam, vasculham todo o lugar atrás do cara e não o encontram. Mas algo os deixou assustados, pois ao abrir a garagem que não tinha sido tocada, havia uma marca de palma de mão no vidro do passageiro, e ninguém sabe explicar como aquilo aconteceu.